Esta comunicação pretende realizar uma breve análise comparativa da história do culto do Espírito Santo nos Açores, na perspectiva da normativa canónica e da disciplina concreta. Não entrarei em outras questões, visto a minha formação ser canonística. Como confirmam os autores e as fontes, a sua especificidade geográfica e cultural revestiram as ilhas de verdadeira singularidade. Não foi só a lei a fonte do direito através dos estatutos ou dos decretos e intervenções da autoridade, mas também o costume como segunda fonte normativa venerável, fundamentada na fé das comunidades cristãs desde as origens, devido à sua conveniência e necessidade circunstancializada pelo tempo, pela ilha e pela localidade. Como se pode já antecipar, trata-se de um culto jurisprudencial, literalmente da prudência iuris, através de uma experiência pontiforme que se nutre, sobretudo inicialmente, não tanto de um conjunto de leis pré-existentes, mas de um responder a questões concretas provenientes das situações e das suas circunstâncias. Nesta leitura há que ter presente a influência do franciscanismo conventual no povoamento, como já várias vezes foi referido, o espírito de caridade e solidariedade contra as dificuldades existentes nas ilhas, as razões políticas, como a resistência à dominação filipina, as questões de ordem puramente religiosa e as intervenções não demasiadamente fortes por parte da autoridade eclesiástica, por vezes bastante facilitadoras. A teologia subjacente à disciplina vai desde a doutrina tridentina à renovação conciliar do Concílio Vaticano II. Neste processo foi também muito significativa a codificação de 1917 e a renovação de 83, que determinaram estatutariamente a organização e o funcionamento do culto e das suas irmandades. Sendo impossível percorrer toda a história, como aliás já foi brilhantemente apresentada, apenas vou referir alguma da legislação dos bispos açorianos e dos seus colaboradores. Vamos lá ver se isto. Após o povoamento, a preocupação imediata da autoridade episcopal tridentina presente nestas ilhas era a da ortodoxia doutrinal e cultural. Por isso era necessário governar mais de perto as comunidades. Se o Concílio Tridentino determinar a necessidade das visitas anuais com o intuito de expor a doutrina pura e ortodoxa, salvaguardar os bons costumes e inflamar o povo com exortações e demonstrações à piedade, à paz e à pureza, esse procedimento nem sempre era possível. Por exemplo, a Ilha de São Jorge foi visitada apenas 3 vezes desde o povoamento até os finais do século XIX. Na Ilha das Flores, a média das visitações era de 1 em cada 12 anos. Mesmo em São Miguel, as igrejas principais eram visitadas de 4 em 4 anos. Por isso, os bispos recorriam à elaboração de cartas de caráter pastoral enviadas às comunidades. Nelas tentavam corrigir abusos, desvios, apelavam devoções e exercícios espirituais. Por outro lado, faziam-se delegar por visitadores ou pelos mesmos ouvidores. Mas apesar desses mecanismos, os bispos açorianos podiam contar com aqueles que acompanhavam de perto os fiéis, os sacerdotes. A Diocese de Angra, fundada em 1534, apresenta desde os primórdios sinais do culto ao Divino Espírito Santo. As constituições sinodais redigidas pelo terceiro bispo de Angra, Dom Jorge Santiago, que tinha participado no Concílio de Trento, determinam que não se gaste demasiado nestas festas. Não se façam festas dos imperadores, senão nas festas do Espírito Santo, e que haja um só imperador em cada uma, e algumas outras normas de caráter de comportamento a ter no templo. Por outro lado, as determinações acerca destas festas emanaram também da corte filipina, que tentou acabar com este culto entendido como foco de congregação e resistência aos invasores. Na verdade, a resistência à dominação filipina manifesta-se também nestas festividades, nas quais o povo afirmava a sua liberdade.
É interessante notar um cariz político que já encontramos nas suas origens e que ainda hoje, às vezes com algum aproveitamento demagógico, se faz sentir. Durante os séculos XVII e XVIII, houve necessidade de regular o culto que tinha vivido por um pouco na clandestinidade durante a dinastia filipina. Em 1697, Dom António Vieira e Leitão proíbe os impérios das mulheres na paróquia dos Altares, na Ilha Terceira, assim como os bailes realizados por ocasião das coroações, sob pena de excomunhão. Proibição que repete em 1706, em Santo António, e em 1707, nas matrizes da Beira Grande e São Sebastião, em São Miguel, assim como em 1712, na visita do Dr. Bernardo Estácio à Ilha do Corvo. Numa visita à matriz de Vila Franca do Campo, em 1699, determina que haja somente um império do Espírito Santo em cada freguesia, para o qual devem concorrer todos com as suas pensões e esmolas, com a ordem de que os mordomos redigam um livro de receita e despesa, controlados pelo ouvidor, para que as esmolas sejam dadas fielmente aos pobres. Tendo em conta a repressão deste culto noutras igrejas da Europa, o controle da autoridade açoriana, apesar de tudo, é bastante suave. Mas isso não nega o receio que os prelados manifestavam por esta devoção, comum, por exemplo, a outras romarias. Dom Frei Valério do Sacramento, numa carta pastoral de 1741, mantém a proibição de danças e ajuntamentos de homens e mulheres. Numa visita pastoral a São Pedro de Nordestina, em 1743, proíbe que os imperadores fossem coroados durante o cânon da missa, dando-se-lhes o Evangelho a beijar, proibição que repete na sua pastoral de 1747, acrescentando a proibição de que o sacerdote dê a paz. Condena igualmente os impérios de meninas e mulheres na sua pastoral de 1745. Em 1747, o visitador Pedro de Medeiros registra na igreja de Ponta Garça e depois na paróquia de Faial da Terra as mesmas proibições, nomeadamente a entrada na igreja dos imperadores com chapéu na cabeça e os festejos e bailes em honra do Espírito Santo. Dirige aos párocos a proibição de coroações destes durante as 7 domingas. Finalmente, numa pastoral 1749, este prelado proíbe os párocos de participarem nos banquetes que se fazem nos impérios. É interessante notar que, apesar de tudo, como nesta época, também os escravos eram imperadores, ou confrades das festividades do Espírito, nas quais se fazia coroação e se realizavam as ofertas de caridade para os pobres, como na Ilha de Faial, ou na Confraria de Nossa Senhora da Natividade em Angra, como testemunho franciscano Tomás da Soledade e o cronista Joaquim Pinheiros. Este fato ajuda a caracterizar a realidade da escravatura e a tomar consciência da transversalidade social deste culto, característica muito evangélica e genuína. Dom João Maria Pereira do Amaral e Pimentel intervém em diversas pastorais com o intuito de moderar os conflitos presentes nestas festividades, definindo o lugar do pároco, proíbe que as imagens dos santos acompanhem as coroações e que os párocos se intrometam nos negócios temporais das irmandades sem que as deixem de existir. E o seu sucessor, Dom Francisco Lacerda, apresenta-nos, no entanto, um exemplo magnífico de epiqueia canónica. Autoriza os párocos da Ilha Terceira a transferência das festas do Divino Espírito Santo para o sábado e domingo seguintes à Trindade, devido ao terremoto que assolou a Terceira em 1841. Com o tempo, esta disciplina vai se adaptando, vai se moderando, tornando-se mais pastoral, mas não menos exigente. Durante o episcopado de Dom Francisco Ribeiro de Vieira e Brito, registram-se os abusos que originam medidas de grande sentido pastoral provenientes das conferências do Clero de 1894. Reconhece que só com grande prudência e tempo este culto poderá ser convenientemente dirigido. Proíbem-se os peditórios com o uso da coroa, os atos contrários à dignidade de quem recebe a coroa, como as danças, jogos, descantos populares, impérios das crianças com coroas de lata, que se façam coroações em casa, mudanças à noite, que o pároco tome parte na administração do império, que os mesmos se transformem em salas de banquete, etc. E num famoso relatório à Sé Apostólica, à conta da visita à Límina, estabelece a distinção entre as festividades religiosas e as festas do Divino Espírito Santo. Nesse faz um relatório das fontes,
Descreve as tradições e acentua o esforço dos bispos na correção dos abusos em que ele próprio se empenhou ao tentar organizar as irmandades e torções, confeccionando estatutos em que o religioso fosse separado do profano. No episcopado de Dom José Correia Cardoso Monteiro, o culto popular passa a integrar a legislação administrativa diocesana. Surgem as taxas às coroações ou entradas na igreja ou às mudanças das pombinhas. E no episcopado de António Augusto de Castro Meireles, mitiga-se a proibição de coroações fora do tempo pascal por meio de uma licença sujeita à taxa. Proíbem-se as coroações em casas particulares e das mesmas durante parte da tarde, só se forem autorizadas. Se é verdade, como o seminário de Angra se ensinava nessa época que esta religiosidade era decadente e deveria desaparecer, todavia, como notam alguns autores, os conflitos entre o clero e os fiéis nasceram dos ventos da reforma e não da naturalidade em que o clero nativo se relacionava com estas festividades. Já no século XX, aparece-nos um caso bastante conhecido, um caso problemático, de difícil relação entre as Irmandades e a autoridade açoriana. Neste caso, vê-se claramente como nem sempre o costume é facilmente aprovado. Os aspectos não conformes ao entendimento do magistério foram objeto de tentativa de correção, mas sem sucesso. Por isso, o resultado foi o da cisão entre o poder diocesano e as Irmandades do Espírito Santo. Dom Manuel Afonso de Carvalho era formado em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Gregoriana. Dedicou particular atenção à espiritualidade laical, criando estatutos para muitas associações de fiéis na Diocese. Esta atitude foi mal recebida, particularmente pelas Irmandades do Divino Espírito Santo, que rejeitaram os estatutos por ele aprovados, vendo-os como uma inaceitável intromissão na sua autonomia e nos seus objetivos seculares. Há um conjunto de emanações da parte do Manuel, que manda dotar as Irmandades de personalidade jurídica, dispõe que só haja uma Irmandade em cada paróquia, dirigido para uma única mesa, a constituição dos impérios futuros só o será após licença episcopal, proibiu os divertimentos profanos por ocasião das festas, assim como os cortejos com meninas de idade inferior a 12 anos, não decentemente vestidas, estabelecer que as coroações apenas deverão ser realizadas durante o tempo pascal, determinou a organização dos estatutos das Irmandades, segundo um modelo a enviar a cada freguesia. Uma nota oficiosa de 1961 dá a conhecer as 3 Irmandades que foram reconhecidas juridicamente e foram declaradas extintas todas as outras confrarias e impérios constituídos para prestar culto ao Espírito Santo e que até à data não tinham sido reformados, que não tenham reformado os seus estatutos. Nesse período decorre um processo judicial no Tribunal Eclesiástico, envolvendo as Irmandades lideradas por Adalberto Pinheiro Betancourt. Os recursos seguem até à Sagrada Congregação para o Concílio, cuja resposta do cardeal Siriaci determina que os recursos não são mais admitidos. Portanto, chega-se a um ponto bastante difícil desta relação entre a autoridade eclesiástica e as Irmandades. Por isso, após este pontificado, Dom Aurélio Granada Escudeiro optou por nunca se pronunciar oficialmente acerca desta questão. Tal ajudou a curar a ferida e a apaziguar os ânimos. Dom António de Sousa Braga opta por intervir teológico e pastoralmente neste culto, com um sentido muito mais positivo. Valorizou os seus aspectos positivos, referindo-se diversas vezes ao império do Divino Espírito Santo. E realçou o valor da religiosidade popular e dos valores de irmandade e partilha. Ponderemos por um pouco acerca da natureza jurídica da Irmandade do Espírito Santo, uma organização pública de formação livre que integra todos os homens, mulheres e crianças que nela assentem como irmãos e à qual cabe a realização das festas do Espírito Santo. Tornaram-se desde a origem espaço de congregação dos crentes e da comunhão com o Divino, cujo o acesso exigia a passagem por um rito e que funcionava como elemento de triagem dos crentes. Nela se conjugam elementos de esfera sagrada, como a procissão ou coroação, os elementos de esfera profana,
materializada nas cantorias, nas danças dos foliões e na refeição oferecida a todos os irmãos sob a presidência do Imperador. O tempo não me permite fazer uma leitura de vários estatutos, aliás, um trabalho já realizado por Eva de Mendes e que será apenas publicado nas atas. A aplicação da normativa universal aos estatutos das Irmandades é, mais recentemente, um processo que só se concretiza depois da codificação de 1917. O Código Pio Beneditino regulava as ordens terceiras, confrarias e pias uniões. Estabelecia que as fraternidades que foram erigidas para fomentar o culto público deveriam receber o nome de confrarias. Deve-se notar como na implantação da República também se registrou a tentativa de laicização das Irmandades com as famosas associações cultuais. Esta situação só será alterada através da mudança do regime político e mais claramente com a assinatura da Concordata entre o Estado português e a Santa Sé em 1940, que permite que uma associação de cooperação canonicamente erigida tenha personalidade jurídica. Depois do Concílio Vaticano II surgiu a necessidade de identificar estas realidades associativas através da adequada elaboração e readaptação dos seus estatutos. Por isso, na disciplina canónica atual, as confrarias são catalogadas como associações de fiéis. A legislação de 83 dividiu estas associações entre públicas e privadas. Surgiu então a questão acerca da verdadeira qualificação destas irmandades. Alguns autores asiáticos é competente erigir associações de fiéis que se proponham o incremento de culto público. O problema está em saber distinguir entre a ação litúrgica e a não litúrgica. É uma questão que deixo para outra ocasião. No entanto, deve-se evitar o risco de um formalismo litúrgico e de sublinhar uma concepção errada quer da liturgia, quer da Igreja e da deputação para o culto, que não é só jurídica, mas tem também uma raiz sacramental, como precisa o ítem de codificação do Código. Por isso, e de acordo com a atual legislação, o critério decisivo a considerar que uma associação é pública não é o culto público, mas a qualificação jurídica que tem em conta a ereção, a relação com a autoridade e as suas finalidades. O critério decisivo estabelece no direito próprio, nomeadamente nos estatutos aprovados. Ora, o modelo dos estatutos aprovados para as Irmandades do Espírito Santo, presentemente em vigor na Diocese de Angra, determina-as como associações privadas de fiéis com personalidade jurídica canónica. Esta qualificação vem de encontrar a natureza mais objetiva destas Irmandades, no respeito pela história mais genuína da tradição açoriana. Aliás, a autonomia do culto ao Divino Espírito Santo e das Irmandades em relação à autoridade eclesiástica é um ponto central da própria religiosidade popular e da sua identidade. Pretender controlá-las excessivamente seria um modo abusivo de exercer a autoridade. No entanto, parece-nos que a mesma autoridade tem sempre o dever de vigiar para que este culto não se afaste das suas finalidades e, sobretudo, do contributo do bem comum para o qual nasceram. Na verdade, o risco de que se tornem vazias apenas como espaços de cultura profana é um desafio que a comunidade eclesial tem que assumir. Talvez fosse sempre o receio que os prelados açorianos tiveram de enfrentar. E concluindo, esta pequena reflexão acerca da natureza jurídica do culto do Espírito Santo nos Açores permite-nos uma visão de conjunto desta problemática, tendo presente a complexidade e o enquadramento histórico destas tradições e a necessidade das intervenções disciplinares ou regulamentações. Há que aprender da história as suas lições. Já no antigo direito romano, assim como na tradição canónica, o instituto da abrogação não é tido como fundamental, como acontece nas sociedades industrializadas. O direito era conservativo da ordem existente. Isso justifica muito do que lemos na história, quer da parte das Irmandades, quer da parte dos prelados. São mais facilmente esses últimos que muitas vezes têm que adaptar. A lei antiga tinha a função de declarar o direito, não de criá-lo. Por isso se perdem nos imemoriais as origens das tradições profanas e sacras. Há um contínuo
que vemos ainda hoje e que se torna verdadeiramente fascinante. No entanto, o pior erro que se pode cometer é simplesmente o desconhecimento. E é simplesmente isso que extrema posições ou absolutiza o presente. Os próprios prelados açorianos têm demonstrado muita clarividência. Já Dom Francisco José Ribeiro de Vieira e Brito tinha redigido ao Santo Padre: é realmente incalculável o fruto que se tira destas manifestações do culto externo, reconhecendo que uma verdadeira organização e orientação devem dar mais excelentes frutos do que a sua supressão ou extinção. Melhor ainda notou Dom António de Sousa Braga: os impérios nascidos historicamente em ambiente cristão, embebidos por ideias cristãs, realizadas por comunidades cristãs, são tradicionalmente, na sua raiz, a expressão da fé no Espírito Santo. Esse terá sido o motivo pelo qual os nossos bispos, no período da Contra-Reforma, tão zelosos em reprimir abusos e em reconduzir a prática religiosa ao espírito tridentino, nunca chegaram a proibir nos Açores as festas populares em honra do Divino Espírito Santo, como aconteceu no resto do país. O direito, caros amigos, está ao serviço da Igreja e, mais concretamente, destas tradições e deste culto específico. Serve apenas para privilegiar o bem comum e para prevenir abusos. E quando passa estas marcas, não é esse o seu verdadeiro serviço. A sua história é prova da sabedoria dos tempos. Muito obrigado.